Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 21 de setembro, estamos na 25ª semana do Tempo Comum. E vamos refletir hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Hoje, a Igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, amada e amado de Deus, ao celebrar a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, a liturgia da palavra nos leva a refletir sobre o chamado de Deus e as transformações que ele provoca em nossa vida, quando respondemos com solicitude à sua convocação. Mateus, ao responder com solicitude o chamado de Cristo, permitiu que ele entrasse não apenas em sua casa, mas na sua vida e a transformasse. A maioria das pessoas que segue o caminho de Deus, erradamente, pressupõe que os grandes pecadores, isto é, os que cometem barbaridades, não têm mais chances com Deus por causa das suas grandes transgressões. Enganamos quando predizemos que somente os cumpridores de todos os mandamentos têm a primazia do reino dos céus. Jesus Cristo, neste Evangelho, vem nos dizer justamente o contrário. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele compara o pecador a alguém que está doente e, por isso, precisa de médico para ser curado. Jesus Cristo é o médico dos médicos enviado pelo Pai para nos devolver a saúde, partindo do princípio
de que todos nós precisamos de médico, pois somos doentes pelo pecado. Jesus nos chama e nos atrai para si, mesmo que sejamos sentados na coletoria de impostos, com a mente cheia de interesses pecaminosos e com 1000 planos para colocar em ação. É aí que ele nos vê e se apieda do nosso coração doente, chamando-nos com autoridade. Segue-me. Jesus veio atrair para si os mais pecadores. E quanto mais reconhecemos o nosso pecado, mais ele olha para nós e insiste em que o acompanhemos. E quando escutamos a sua voz, nos chamado pelo nome, não conseguimos mais ficar parados no mesmo posto, fazendo as mesmas coisas e alimentando-nos de migalhas. Com Mateus, nós também nos levantamos e o seguimos, querendo principalmente levá-lo para perto daqueles de quem mais amamos, em qualquer lugar ou situação em que os encontremos. Jesus nos faz o convite para segui-lo. No entanto, ele deseja ser convidado para entrar na nossa casa e levar para lá a salvação. E essa casa é o nosso coração. Não importando como esteja a nossa família, o seguimento de Jesus nos motiva a negar tudo o que o mundo nos ensinou e a assumir o compromisso com uma vida digna de filhos e filhas de Deus. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, diante dessa palavra de hoje, vamos deixar aqui um ponto de interrogação para mim, para você. Você já entendeu ao chamado de Jesus? Você já reconhece, ou nós reconhecemos que somos doentes, necessitada de médico? Jesus veio para você. Qual é a sua postura e daqueles que são pecadores públicos? Você acha que eles também têm direito à salvação? Você se sente julgado ou julgada por algum ou por alguém quando erra? Então, meu querido, minha querida, amada e amado de Deus, hoje somos convidados a deixar que Cristo entre na nossa vida e a transforme, como transformou a vida do apóstolo Mateus. E assim, ao darmos essa permissão, ele transformará a vida de todos os que cercam, de todos aqueles que nos cercam. Porque o amor de Deus é contagiante. Quem o recebe em casa e em sua vida, propaga esse amor, tornando-se discípulo missionário dele por meio das realidades desafiantes de nosso tempo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, que é Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre nós a bênção de um Deus que é todo-poderoso,
esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.